Gravando. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Aí, a nossa reunião de hoje, vamos fazer a nossa oração para iniciar. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos mais uma vez, para o nosso estudo da mediunidade, que possamos continuar com disposição, firmeza, para que aprendamos cada vez mais essa prática tão importante para todos nós. Que assim seja. Bom, pessoal, na semana retrasada, quando nós paramos, eu parei nesse slide 11 e até a Roseli tinha falado, não, ó, para aí, porque essa parte é muito importante, que é essa parte das manifestações anímicas, né? Que ela tinha falado para a gente, que realmente é uma questão que surte muita dúvida, é um tanto quanto delicado, vamos dizer, né? Então, o que vem a ser as manifestações anímicas? Manifestações anímicas são as manifestações do próprio médium, do espírito do próprio médium. Isso é o que muitas vezes acontece. Certas pessoas dentro do espiritismo têm bastante restrições quanto aos médiuns terem manifestações anímicas. Essas manifestações anímicas, elas vão desde uma parte bastante simples, que é você, ao receber a comunicação, você sentir o espírito, e nesse sentir o espírito, se ele tiver, por exemplo, com dificuldade de respirar, então o médium se envolve tanto no transe mediúnico que ele começa até a fazer, né, uma respiração ofegante, alguns gemidos de dor, que às vezes acontece. É muito comum o médium, ao sentir a aproximação, sentir a dor do espírito que está perto dele. É muito comum, mesmo a pessoa que não é médium, quando um determinado espírito se aproxima dele, que está com dor, a pessoa sentir a dor do espírito que está com ele, ou sentir o incômodo que está com esse espírito. E aí cabe um parêntese aqui. Os espíritos que não conhecem o seu estado, muitas vezes, de desencarnado, ou a situação que ele se encontra, às vezes ele sabe que está desencarnado, mas ele não sabe como lidar com as suas dores, com as suas situações de pensamentos negativos. E ele busca o quê? Quando ele aproxima de uma pessoa encarnada, ele vai acabar passando um pouco dessa sensação para a pessoa que está encarnada que ele aproximou. E a pessoa acaba sentindo esses incômodos. E é natural que com isso ele acabe retirando um pouco de energia da pessoa e ele passa a se sentir melhor. E aí o que acontece? Ele não quer se afastar da pessoa de jeito nenhum. Porque ele melhorou, né? Ele estava lá, vamos supor, ele morreu num acidente, mas ele não tem noção, ele sabe que ele morreu, mas ele não tem noção de como fazer para melhorar. E aí ele sente a dor do ferimento, ele aproxima perto de uma pessoa que pode ser um médium, ou pode ser uma pessoa com mais sensibilidade, e a pessoa começa a sentir aquele incômodo dele, e às vezes você fala assim, pô, estou com a dor aqui que eu não estava sentindo, de repente, né? Então, muitas vezes pode acontecer isso. E é natural que o médium, durante a manifestação mediúnica, num trabalho de desobsessão, aonde nós vamos atender espíritos sofredores, na sua grande maioria, eles
acabam também passando para o médium essas sensações. Né? Então, é comum um médium também transmitir durante a sua comunicação certas situações, mas que tem que ficar sob um certo controle. Né? Então, o médium tem que aprender a se controlar. Ele pode até ter essa situação de sentir e passar esse sentimento na comunicação, mas tudo dentro de um controle que tem que ser muito bem dosado. Né? O espírito muitas vezes quer falar, xingar, quer berrar, e o médium é responsável para ter o controle e não deixar. Porque já vi situações que o médium não tem o controle e dele levantar e se jogar no chão, debater e se machucar. Já vi situações em que o médium não tem a educação mediúnica, não cuida, e vai numa festa, bebe, dá uma manifestação mediúnica, porque a mediunidade dele está extremamente aberta, e ele não tem controle sobre isso, e às vezes é uma pessoa magrinha, franzina, ou uma mulher, e começa a bater em todo mundo, que junta 4, 5, 6 homens em cima e não consegue segurar. Oi. Mas, por exemplo, no começo da educação mediúnica, por exemplo, lá no meu caso, eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca fui de balada, assim. Mas quando eu frequento espírita desde criança, né? Mas quando eu comecei a fazer o curso na casa que eu frequentava, a partir do segundo ano, que lá são 4 anos, eu comecei a ter as manifestações. E assim, eu tinha tudo que estaria mais um pouco, eu tinha 4 pessoas que me segurar, eu sou super tímida, e eu parei de frequentar a casa porque eu falei, eu passava muita vergonha, porque assim, quando eu começava a sentir, tipo, não tinha o que fazer. E assim, eu tinha essas sensações todas, demorou bastante, assim, aí eu comecei a frequentar o trabalho de mesa, que a gente chama, não era de obsessão, né, era só trabalho de mesa, e até conseguir ficar, controlar, educar, né, a mediunidade, levou bastante tempo. Assim, de todos os sintomas, mas eu nunca, não era balado, Sim. mas eu tinha sentido desde criança, desde adolescente, tinha umas coisas que eu sentia estranhas, né? Mas assim, a gente fala muito de controlar, de evitar, assim, eu já tive essas manifestações e nem sempre eu acreditava 100%. Eu falava, como a pessoa não está conseguindo controlar por causa desse vexame? Se eu paguei minha língua muito bem paga, porque eu não conseguia controlar, assim, era muito chata. Eu coloquei na minha cabeça que se eu tinha manifestações, eu sempre colocava errado, assim, dia de palestra, que não era para acontecer isso. Eu tinha manifestação, eu tinha que sair e carregar. E eu sempre em locais que não acontecia sempre. Aí eu coloquei na minha cabeça, se eu não fosse mais, não ia mais acontecer. Eu pensei, se está acontecendo é porque eu estou frequentando a casa, né? Se eu não for mais, não vai acontecer. E assim, aí piorou. Aí um belo dia eu comecei a me sentir mal na rua. Eu fui comprar um sapato, estava sozinho, comecei a me sentir mal na rua. E aí eu comecei a orar para o meu anjo da quarta, eu comecei a perceber que eu passando mal no ônibus, passando mal de desmaio, né? Mas passando mal em que sentido? De desmaiar. De perder a consciência. A sensação que ela tinha é que ela queria desmaiar. Mas provavelmente ela estava entrando no transe mediúnico e ela não ia ter o controle. Ela não ia ter controle. E aí eu fui no ônibus de olho fechado, assim, respirando. E aí só deu tempo de eu entrar na minha casa. Falei, mãe, não estou me sentindo bem. Eu só lembro que eu falei isso, mãe, não estou me sentindo bem. E aí eu tive um movimento dentro de casa. Primeira vez na vida, assim. Eu sempre frequentei, nunca aconteceu isso. Aí eu fiquei muito chateada. Depois que passou, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. Por que eu não estou fazendo isso comigo? E a residente da casa que eu frequentava morava assim nas 2 casas. Aí ela foi lá, conversou comigo. Você quer que acontecesse no seu trabalho? Porque eu dava aula. Ela falou, se acontecesse na sala de aula, nem todo mundo vai entender, porque nem todo mundo tem a mesma religião. E acaba as pessoas, tipo, levando para o hospital, dando medicação de uma coisa que não tem nem necessidade. E aí eu voltei a frequentar a conta disso, fiquei hiper assustada. Mas assim, não é fácil. E lá eles falavam muito isso, você tem que controlar, você consegue evitar. Mas no começo eu não conseguia. Então,
É isso que a gente procura trabalhar. Porque o que acontece? O desenvolvimento mediúnico, o estudo, ele é importante exatamente para a pessoa começar a entender como se dá o processo da comunicação mediúnica. No seu caso, como você já sentia há muito tempo e não foi atrás, né, chega um ponto que a mediunidade sua está completamente aflorada e você não sabe como controlar. Né? Então, aí é o caso que acontece com muitas pessoas, que só chegam na casa espírita quando o caldo entornou, vamos dizer. Né? E aí a pessoa não tem o controle. Pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer. Tem muitos médiums que acontece isso. Com o tempo você vai aprender. Aí, pessoal, volto de novo àquela velha situação que eu sempre falo. A importância da pessoa frequentar constantemente. Porque quando a gente frequenta constantemente, o fato de vocês estarem aqui estudando, mas eu não estou fazendo trabalho mediúnico. Tá, mas você está frequentando o COEM, está estudando, está aprendendo, então você tem uma certa proteção. Até chegar o momento de você começar a trabalhar. Nessas situações em que o médium chega numa casa e que ele já está com uma certa perturbação, é importante a casa reconhecer isso e começar um tratamento mais intensivo com esse médium, para ele equilibrar o médium primeiro, para depois ele partir para o trabalho mediúnico. Porque nem sempre o trabalho mediúnico é a melhor forma daquele médium começar o trabalho, porque pode assustar. Né? Porque ele perde a confiança na casa e nos companheiros. E é muito fácil de acontecer. Como assim? Eu estou na casa espírita, era para eu estar sob controle e não estou tendo. Né? Então, isso acontece. Acontece muito aqui na casa de pessoas que têm mediunidade e vêm a primeira vez e vão tomar o passe. E dentro do passe, como ela baixa a guarda porque ela está num lugar seguro, se sente bem, só que tem espírito com ela. E aí ela acaba entrando no trânsito mediúnico se a gente não ficar muito atento. Tem algumas pessoas que a gente já conhece e que quando vem tomar passe, a gente já fica atento. Para tomar cuidado com a pessoa. Né? E quando não tem, quando vem pessoas a primeira vez, que eu consigo conversar com a pessoa antes do trabalho de passe, a gente pergunta se ela sente alguma coisa, se não sente. Né? Para a hora do passe, a gente até orienta, para na hora do passe também eu fico atento. Se vocês prestarem atenção, eu fico aqui, né? Todo mundo que entra eu estou de olho, e a hora que começa a dar o passe, eu estou dando passe de olho aberto e estou olhando todo mundo. Estou fazendo minha oração e estou olhando todo mundo para ver se tem alguém que está, né, que tem a possibilidade de entrar no trânsito mediúnico. Porque acontece muito isso. É muito comum. Né? Então, eu morava no Guarujá e cheguei aqui em agosto do ano passado. Mas antes disso, eu estava frequentando trabalho constantemente. Quando eu cheguei aqui, eu já fui conversar com o Léo. Eu, antes de vir para cá, já procurei em casa espírita que tinha perto de onde eu morava. Aí eu achei que, primeira semana que eu mudei, eu já comecei a frequentar aqui. Você está bem? Agora eu também, já fiquei com muito medo. Então, quando eu mudei, eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, meu Deus, eu vou parar os trabalhos e eu fiquei com medo de regredir, sabe? Não. É o seguinte, quando eu mudei para cá, eu já frequentava trabalho mediúnico há muitos anos. E eu cheguei aqui, eu fui atrás de casas espíritas. Mas eu vim para fazer pós-graduação. E foi um ritmo bem atribulado, vamos dizer, no começo. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir trabalhar em casa nenhuma aqui. Quando eu voltava para Uberlândia, que é onde eu morava, né, eu ia no centro lá. No começo de 15 em 15 dias, mas depois foi raliando porque a gente não consegue viajar tanto. Né? Até que um dia eu estava no Seu João Estela, eu comecei um passe. Só quando eu vim para cá que eu comecei a trabalhar no trabalho mediúnico
de novo, sistematicamente. Só para você ter ideia, a casa que nós começamos em 2001. Até então, eu vim para cá em 1990. Esse período todo eu fiquei sem o trabalho mediúnico frequente, mas porque eu não conseguia um lugar que me aceitasse. Né? Então, é natural que aconteça isso. A espiritualidade está atenta, não é uma negligência do médium, mas é a circunstância que está levando isso. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. Quando você tem a oportunidade e você começa a negligenciar, aí é outra situação. Né? Então, é muito importante o médium ter esse cuidado. Tá? Então, pessoal, essas situações é importante a gente controlar. Né? E aí o controle vai vir com o conhecimento do médium, com a capacidade dele entender o que está acontecendo com ele. Né? Então, por isso que a gente toma muito cuidado. O primeiro passo que a gente toma para quem está chegando no Coen e que a gente percebe que já tem uma mediunidade aflorada, é ajudar a pessoa a controlar. Então, quando ela vai para o Coen 1, para o Coen 2, por exemplo, a gente põe sempre essa pessoa de preferência na sustentação, pelo menos 3 semanas, 3 reuniões, para a pessoa aprender a se controlar durante a reunião mediúnica. Né? E a gente está sempre atento, obviamente, para que a pessoa possa, então, naquele período, se entrosar com o grupo, se entrosar com a espiritualidade da casa e também aprender o controle. E aí depois a gente vai ajudando a pessoa a manifestar, né? A ter a manifestação mediúnica. É muito complicado para quem inicia ter o controle. Ter o controle do quê? É a mesma coisa você pegar e falar assim, ó, todo mundo aqui conhece carro, todo mundo já andou de carro, mas todo mundo já dirige um carro? Não, nem todo mundo. Você pega um carro e fala assim, ó, agora dirige, você precisa ter o controle. Não é assim. Então, você tem que ter o treinamento para que você possa ter o controle adequado. Né? A mediunidade não é diferente. Tá? E à medida que a gente vai melhorando, conhecendo mais, se educando mais, nós vamos tendo, então, a capacidade desses controles. Não precisa mudar totalmente, porque tem pessoal também dentro do espiritismo que quer que tenha uma manifestação uníssona. A pessoa fala, boa noite, eu estou aqui porque eu estou sofrendo muito. Gente, imagina o dialogador. Como é que ele vai sentir esse espírito que está ali se manifestando? Para o dialogador, é muito importante a gente entender a reação do espírito que está comunicando. Então, às vezes, ele chega, ele está fazendo uma cara, você olha e fala assim, é uma cara de dor. Aí você já começa, você está sentindo dor? Aonde? Então você vai fazendo, vamos dizer assim, o dialogador no início, ele tem que fazer uma anamnese do caso. A não ser que seja um médium extremamente vidente, capacitado, de bater o olho no espírito e já saber tudo que está acontecendo, todo dialogador, a maior parte de nós temos que fazer uma anamnese, conversar, deixar o espírito falar, para a gente entender a situação dele e deixar também ficar aberto, envolver naquele assunto, para que a própria espiritualidade nos intua em relação àquele espírito. Então a gente envolve na situação, dá atenção e aí a gente consegue estar trabalhando. Então, isso aqui não é algo assim, ó, você tem que ficar impassível, você tem que ficar duro, estático, não pode ter movimento, não pode fazer nada. Não. É um controle aonde você não vai deixar o espírito cometer exageros. Né? Ele chega bravo, faz aquela cara de bravo, aí você
ele vai querer falar um palavrão, te xingar ou querer agredir, você não vai deixar. Agora as duas coisas que você disse, né? Assim, penso que um médico super experiência, educado, ele vai controlar essas manifestações. Mas também, quando chega essa tristeza, esse choro, tem que ser permitido sem levar ao extremo. Os exageros. Porque vai dar condições para o jogador se sentir um pouco mais o sentimento. O que está acontecendo? Então, também é permitido esse choro, sem os exageros. Exatamente. A pessoa se emocionar durante a comunicação e correr umas lágrimas é natural. Já aconteceu não comigo. Não significa que não seja um médico educado. Não. Já aconteceu comigo, dialogando. Numa situação em que eu senti tanta compaixão da situação, que eu me envolvi tanto no coisa, que aquilo me deixou tão emotivo que eu chorei. Né? E depois eu fui sentir, era a presença de pessoas que gostavam daquele espírito, que estavam junto de mim ajudando aquele espírito, e que ele também se sentiu emotivo com a situação. É uma reação anímica minha, do meu sentimento em relação àquele espírito que se aproximou de mim, mesmo sendo uma situação gostosa, boa. Né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, nem tanto lá. Né? Então, evitar essas reações anímicas é sentir e extrapolar, deixar dar vazão total. Isso a gente não pode. Mas, obviamente, com controle, com serenidade, não deixando o espírito gritar, falar muito alto, né? Ter um controle. É natural que ocorra essas manifestações. Né? Tem médium que transfigura, tem uma transfiguração. Ele fala, tem vezes que eu estou no trabalho e que ela olha para mim e vê, eu estou completamente mudado a fisionomia. Né? A voz, o tom, a tonalidade, o jeito de falar, eu percebo isso também. Às vezes eu percebo tanto que assim, eu começo a ficar até, né, assim, meio desconfortável, assim, gente, mas eu não falo desse jeito. Não é meu jeito de falar. Mas aí. Mas normalmente é com espíritos bons que se aproximam de mim, né? Que quer falar, ou quer ajudar nesse período. Então eu acabo dando essa vazão e deixo ele falar. Né? Você pode receber tanto espírito que foi homem como mulher também, né? Lógico. E aí, tem isso. uma mulher vai ter um comportamento diferente de você, que é homem, e for uma criança também. Criança é mais difícil de manifestar no trabalho mediúnico. Por quê? A criança, quando ela desencarna, os espíritos chegam perto dela, oferecem ajuda, ela aceita. Pega qualquer criança na rua, perdida. Qualquer um que tiver na rua. Você chega para a criança e oferece ajuda para ela. Ela aceita. Mas às vezes é uma criança, mas o espírito já é. Sim, então, mas nós temos que tomar cuidado, que é o seguinte: quando o espírito vai reencarnar, ele passa por um processo de esquecimento das encarnações passadas, ele passa por um processo de abaixar o nível intelectual dele, para que ele possa encarnar dentro daquele corpo que vai lhe dar as condições necessárias para ele desenvolver e passar o período infantil de criança receptivo aos novos ensinamentos. Então, quando o espírito desencarna nesse período, ele ainda vai estar muito forte nele essa questão da criança, de ser criança, por mais que ele seja um espírito milenar, com raríssimas exceções. Posteriormente, vai ter um período de tempo em que ele vai voltar a ter a consciência de adulto dele, de acordo com cada caso. Tá? Então, isso acontece. Quando acontece, normalmente, comunicação de espíritos na forma de criança,
A maioria das vezes são espíritos que desencarnaram como adultos, só que eles têm receio da situação deles, a culpa que eles sentem do que eles fizeram, e aí, para ele ter a atenção dos outros espíritos e de um trabalho, ele prefere se manifestar, ele faz tipo uma regressão dele, ele se comporta até fisicamente, ele plasma fisicamente o formato de uma criança, porque o espírito pode fazer do jeito que quiser. Tem um comportamento infantil para que as pessoas não olhem para ele com carinho, com amor, sem querer, né, penalizá-lo pelas ações. Mas aí é muito mais do inconsciente dele. Né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Existe todo um trabalho também com esses espíritos de auxiliá-los a receber ajuda e também vão passar por todo um tratamento psicológico dentro do... Algumas vezes, conversando com essas crianças, elas crescem no momento da doutrinação, tá? Sim, sim. Não só criança, qualquer espírito que a gente atende aqui, quantas vezes ele chega com dor, chega com raiva, chega com... À medida que ele vai acalmando, que ele vai sendo esclarecido, que ele vai entendendo a situação dele e aceita a ajuda e faz a oração dele com humildade, aceitando a ajuda, a transformação dele é imediata. É imediata. Né? A hora que esse espírito percebe que ele vai ser bem tratado, que ele está sendo respeitado, independente se ele está como criança ou como adulto, ele se permite a se mostrar como ele realmente é. Teve uma situação também que ele estava simulando uma criança, mas ele não era bem, era justamente para poder chegar, ser acolhido E abusar da situação. E o quê? E abusar da situação. Eu falo, eu vou, engano, como criança, o pessoal, ai, tadinha, é uma criança, não sei o quê, me acolhe. A hora que eu estiver lá, eu pego e faço o que eu quiser. Lá é igualzinho. Exato, não muda. As pessoas fazem isso, né? Não muda, gente. Não muda, ninguém muda. Artimanhas para você. Exato. Só que ele não conhece. Esse espírito não conhece o que é uma casa espírita. Se ele foi acolhido na casa, se foi permitido que ele entrasse, mesmo com más intenções, a espiritualidade já está de olho nisso. Pode enganar a gente que está encarnado. Pode enganar um espírito ou outro que está trabalhando, que não tem tanta experiência, por algum tempo. Mas os mentores da casa, os responsáveis coordenam a casa e o trabalho, eles já têm tudo bem planejado, quem vai vir, quando vai vir, de que forma, quem vai trazer, quando vai entrar, quando vai ficar, quanto tempo vai ficar aqui dentro, antes de ser atendido. O conhecimento da casa, né? Sim, é tudo, não tem improviso. Raríssimas vezes vai ter alguma coisa de improviso. Em situações muito extremas, assim que teria uma situação de improviso. Ah, mas chegou uma pessoa de repente aqui que não estava planejado. Para quem? Não estava planejado para quem? Para nós que estamos aqui? Não somos responsáveis por esse tipo de planejamento, não. O planejamento que nós temos aqui dentro do trabalho mediúnico é quem vem, montar os grupos, se disponibilizar a trabalhar, está frequentando constantemente. Esse é o nosso planejamento. Agora, quem vai manifestar, quando, como, quem vai chegar para tomar passe, com quem vai vir essas pessoas, quem são os espíritos que vão estar acompanhando cada um que vai chegar aqui, nós não sabemos. Teve um dia que a gente estava aqui, estava eu e a Isabel que a gente tinha chegado. Entrou um rapaz aqui, completamente alucinado, um morador de rua. Sentou ali e começou a falar. Falar, eu estava aqui arrumando, eu olhei, fui lá, sentei do lado, a Isabel se aproximou. A Gisela
chegou, sentou ali, ficamos aqui os três conversando com ele. Ele falou. Aí, no final, ele pediu se tinha alguma roupa para dar para ele. A gente tinha levado umas roupas no carro da Isabel, nós fomos lá, tinha pouca roupa para homem, mas ele pegou uma blusa, uma calça, e aí ele pegou e falou assim, olha, eu agradeço muito, né? Eu falei para ele, ó, sinto muito a gente não poder ter te ajudado quanto você precisava, né? Eu falei assim, não, vocês me ajudaram demais, porque a maior ajuda que vocês me deram foi a atenção que vocês me deram, foi o carinho, foi... Ele falou isso para ele. Né? E aí ele pegou, eu falei, vai com Deus, a hora que você quiser, você volta. Ele falou assim, eu volto, pode deixar que eu volto. Né? E saiu. Esse dia veio uma falange de espíritos do bem aqui. Eu até emociono. Eu nunca vi tanta gente boa, tanto espírito bom num trabalho nosso como aquele dia. Eu comecei o trabalho assim, a hora que aí teve o passe, acabou o passe, nós começamos o trabalho mediúnico, a hora que eu comecei a fazer a oração do início do trabalho mediúnico, eu já sentia que ela fez, gente, segura as pontas que aqui hoje a coisa tá boa. O que tem de gente aqui do bem para trabalhar, vocês não imaginam. E foi uma delícia o trabalho. Uma delícia. Então, nós não temos condições. Foi ao acaso? De jeito nenhum. O acaso para a gente. Né? Mas para a espiritualidade, foi tudo direcionado. Como é que esse rapaz passou aqui naquele horário que tinha gente? A casa fica a maior parte do tempo fechada. Quantos não passam aí na porta, treslocados, e não entram? Eu vim, eu passava e eu fui atraída. Então. Eu estou falando aqui, por exemplo, é um merecimento, por exemplo, chegou em outra casa e de repente, como seja maltratado, mas sei lá, a pessoa, olha, eu não vou poder te atender agora, desculpa, a gente vai começar o trabalho, e não tivesse dado essa atenção. Exatamente. Isso faria efeito, tipo, você não teria essa gratidão de ter vindo tantos trabalhadores do bem aqui? Isso foi tipo uma recompensa? Não. Ou não? Não foi recompensa. Esses espíritos vieram, porque junto com esse irmão tinha um monte de gente precisando de ajuda. Então eles vieram. Independente da reação de vocês com esse morador de rua. Ele teria entrado como ele entrou. Ele poderia ter sentado, falado, a gente dava um jeito e dado uma dispensada nele. Mas aqueles espíritos que vieram com ele teriam sido ajudados. Não é uma recompensa para a gente. É uma oportunidade de trabalho. Né? Então, é isso que a gente tem que estar sempre lembrando. Todo trabalho ele vai ser bem orientado se os trabalhadores estão trabalhando no bem, sem interesse outros, a não ser o trabalho. Isso pode ficar tranquilo. Errar, nós vamos errar. Pode ser que um dia chegue uma pessoa aqui e que a gente não dê a atenção devida a ela. Pode. Às vezes a pessoa chega, a gente vê que ela está meio assim, mas ninguém atenta de chegar perto da pessoa e perguntar se é a primeira vez que ela está aqui, se está tudo bem, se ela conhece a casa. E às vezes a pessoa vem, toma o passe, entra, toma o passe, sai sem a gente dar grandes atenções a ela. Mas, se ela veio, sentou, orou e pediu, ela vai receber. Independente da gente. Independente da gente. A espiritualidade está aqui. Né? Eu só contei isso, não porque a gente fez, mas na hora eu assustei, porque ele entrou completamente alucinado. Né? E eu falei, vixe, o que está acontecendo? Né? Aí nós fomos conversando, ele foi calmando, foi ficando mais tranquilo. E o interessante é isso, só para a gente ver, né, que a assistência é enorme, é enorme. Tá? Então não tem essa. Bom?
Pois não. Sobre o tempo para mediunidade. Nem todos os médicos na comunicação ficam conscientes, não é? Nós vamos falar sobre isso agora também, no próximo slide. Das comunicações conscientes, semiconscientes e inconscientes. Sem dúvida, isso pode ocorrer. Tá? Isso também é algo que a gente tem que tratar com bastante delicadeza, bastante cuidado, porque a não consciência do médium perante a comunicação não significa que o médium não tem controle. Tá? São duas coisas diferentes. Quem controla a comunicação não é o corpo físico, a consciência do corpo físico, mas é o espírito do médium. Aí a importância da educação do médium, de estudar, de conhecer o fenômeno, de saber como ele se processa e os tipos de comunicação que tem, para que ele possa atuar de acordo com aquilo que é mais agradável a ele, mais fácil para ele. Tá? Muitas pessoas têm muito receio de comunicações que a gente chama sonambúlicas, que é aquela que o médium desliga, apaga. Acaba, você pergunta para o médium o que foi, ele fala, não sei, o que aconteceu? Né? Mas existem diversos médiums sonambúlicos que têm um controle total da mediunidade, não lembram, só lembram por questões que são muito peculiares e que trabalham excelentemente. Né? Inclusive no livro Dos Domínios da Mediunidade, uma das médiuns que eles falam lá, que o André Luiz fala lá da médium, que ela é muito trabalhadora, muito disciplinada, esforçada, mesmo passando por diversas situações, ela frequenta com assiduidade e ela tem comunicação sonambúlica, mas total controle. Né? Então é isso que importa. A gente vai falar um pouquinho na próxima parte. Tá? Tem uma outra questão, pessoal, de manifestações anímicas, que aqui ele não comenta, mas que é importante a gente falar, que são manifestações anímicas do próprio médium, o espírito do próprio médium, de acordo com a situação que ele está vivenciando, principalmente no início da mediunidade, né, do trabalho mediúnico. É comum que muitas vezes o médium fale dele próprio. Aquela comunicação que ele está dando não é de um espírito, é do próprio espírito dele fazendo. Pode ser outras Sim, com certeza. Sucede. O espírito do médium não é um espírito que precisa de ajuda? Exatamente. Então é natural, pode ocorrer, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ter a delicadeza de cuidar da mesma forma que a gente cuida de todo mundo. É um espírito. Com o tempo, isso passa e ele começa a dar as comunicações naturalmente. Tá? Pode acontecer. Isso não é todo mundo que acontece. E tem a questão anímica também, que é muito natural, que é o médium é um intermediário. Vamos dizer assim, o médium é um tradutor. Né? Você chega aqui falando russo, eu sei russo, você fala, eu vou pegar e falar em português com o pessoal que você está falando. Só que o meu russo, se ele não é tão bom para se fazer, eu vou fazer a minha interpretação do que ela está falando e vou falar do jeito que eu estou entendendo. Então, o médium também tem influência na comunicação, pela a capacidade dele de entendimento da mediunidade. Toda comunicação tem vários. Lógico que tem. Tem o jeito, a forma, com raríssimas exceções. É natural que isso ocorra. Tá? Então, não tem problema algum. Isso vai acontecer. Porque é o jeito de cada médium. Né?
São poucos os médiums que têm essa capacidade, essa desenvoltura de dar mediunidade, né, e deixar o espírito se expressar, controlando e se expressando da forma que ele se expressa. É possível, num diálogo, você está conversando, não, num ambiente, por exemplo, você sai uma discussão, você de repente começa a falar. Depois que acabou o assunto, o pessoal pergunta para você se o Marco não sabe o que você não, comigo aconteceu um caso assim, que eu fui levado para uma tia minha já falecida, e um primo que morava lá, que era o filho dela, foi lá para visitar, e acabou brigando com a irmã. E aí, opa, queria vir aqui, eu entrei no meio, e aí disseram, eu falei muitas segundas para ele, pediu desculpa, depois foi embora. Eu vou lá, voltei, não sei o que aconteceu, eu sei que minha filha estava, pai, mas o senhor deu uma lição dele, falou isso e isso. Aí, Ah, é? Falei, é? falei, eu vou saber. Não sei como, mas Não sei de onde veio. tinha. Você não lembrou. Tá? Você não lembrava nada. Pode acontecer. Não, para mim, eu em nenhum momento eu perdi consciência. Sim. Sozinho, eu levantei, fui lá, separei os dois. Você é nessa Ela sacou o celular desse. Não, você não dá mediunidade. Aí eu acabei. É mediunidade também. Aí um certo ponto, Mas eu não sei queria para que que você eu sei que aí só eu entrei. Aí quando eu fui embora, minha filha falou, minha Mas filha coisa boa, fala aconteceu isso. isso. Então tá bom. Então tá bom. É, E vai. até hoje, vai fazer uns 3 anos. Ó, pessoal, O senhor não lembra da situação do que falou? lembra da situação, mas não lembra do que ele falou. O assunto. O que ele falou? Situação, não lembro o que eu falei. Mas provavelmente era a mãe deles falando. Provavelmente era a mãe deles. Sei lá. A mãe dele estava viva. O pai dele era falecido, mas depois. Algum espírito aproximou de você, usou da sua intuição, da sua forma, e você. Usou meu corpo para poder expressar. Não, usou o seu espírito mesmo. Você, como espírito, pegou, captou ali para ajudar. Quando vai fazer palestra, acontece isso. Você sai falando coisa, e você fala, eu não estou tirando isso. Exato. Você está pensando, né? Eu estou falando isso. Muitas vezes. Muitas vezes eu estou aqui falando, o que eu preparei não tem nada a ver com aquilo que eu preparei, que eu planejei de falar. E começa a falar, e aí eu começo a. Eu penso. Eu pego e penso assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso, dessa lição? Já li tantas vezes no Evangelho e nunca pensei sobre isso. Comigo já aconteceu. E eu falando assim, Deixa eu sim. pensar, será que eu estou esquecido de falar as coisas e não lembro? Não. Porque a situação é tão estranha, né? Eu comecei a É, gravar, mas você sente bem, né? Você sente bem, né? Não, sim. Exato. Você vê a consciência. Algumas coisas que foram faladas, que me falaram que eu falei, eu lembro de muitas coisas, mas alguns trechos passou despercebido. Pode acontecer. Como pode acontecer se você estiver desequilibrado, chegar um espírito em pior situação ainda e aprontar uma maior fuzuê. Fazer a coisa, em vez de acertar a situação, piorar a situação. Sintonia, né, de vibração que você Sim. está. Se você entra naquele Acho que talvez a intenção que você foi. Foi a intenção de apaziguar. Agora, se tivesse Foi a intenção de fazer uma visita, com um pensamento bom, né? Então, pessoal, o que acontece? Se a gente pegar ali o livro dos Espíritos, primeira questão que o Kardec pergunta, os Espíritos nos influenciam? Imagina. Mais do que supomos. É exatamente isso, é o que acontece. E aí, aquilo que a gente sempre fala, que a Ariadne falou, sintonia. Se você está bem, está com pensamento positivo, faz suas orações constantemente, procura se manter equilibrado, você vai ter mais sintonia com esse tipo de espírito. Ah, mas eu sou médium, ajudo no trabalho de desobsessão. Direto eu estou sentindo peso de espírito ruim perto de mim, pensamento desencontrado, confuso. Então quer dizer que eu não sou equilibrado, eu não estou pensando, eu não estou fazendo direito? Não.
calma, tá, mas é natural que a gente sinta a aproximação de espíritos que vão se comunicar para a gente poder ter a afinidade necessária para a hora que for o trabalho, a gente ter a, a desenvoltura para fazer a comunicação. Tá? Então, o importante é a gente procurar manter o pensamento positivo, procurar vigiando a gente. Como está meu pensamento? Ah, eu estou ficando nervoso. Por que eu estou ficando nervoso? Ah, a Mônica falou uma coisa ali que eu não gostei. E eu estou bravo com ela, se eu pudesse, eu voava no pescoço dela. Aí você fala, pô, mas por que eu vou fazer isso? Não, não posso ter esse sentimento. Né? Deixa eu tomar cuidado aqui. Só porque ela falou uma coisa ali que eu não gostei, ela nem sabe que aquilo me ofendeu. Eu que estou me ofendendo. Eu não posso ficar assim. Aí eu tenho que procurar me acalmar. É muito comum isso no trânsito. Quantas vezes não passa, alguém passa correndo do lado da gente, a gente pega e fala assim, onde que esse maluco vai? Quase bateu em mim. Onde já se viu uma coisa dessa? Aquele maluco que passou ali do seu lado, talvez seja um médico que foi chamado por uma emergência e ele está correndo o máximo que ele pode para chegar no hospital e poder ajudar alguém. Mas como a nossa reação depende de como a gente está antes do acontecido, né? Porque tem dia que a gente olha... Mas a reação Também. é muito fácil, Mas gente, assim. como... Mas assim, você tá bem, as coisas não... Exatamente. Então, por isso a gente tem que se Não vigiar. é o ato, é como você tá. É sempre antes. Tudo. Né? Não é da gente. Né? Tudo na vida não é o que acontece na sua vida que é importante. O que é importante é como você lida com o que acontece na sua vida. Em toda situação. A pessoa que é otimista, a pessoa que tem pensamentos positivos, que confia em Deus. O mundo está desabando, está desmanchando. Não é você mesmo. Ele está ali tranquilo e fala, o que eu posso fazer para ajudar? E vai tomar as atitudes. Não desespera, vai lá, faz. Por quê? Porque ele confia. Né? Então a gente tem que aprender a fazer isso. O Chico passou por um episódio que passa no filme dele, ele num avião, o avião começou a ter uma turbulência muito grande, ele se desesperou, o Chico, né? Desesperou, nós vamos morrer, nós vamos morrer. O Emmanuel chega do lado dele e fala, você não tem fé em Deus, não? Que coisa! Não, mas o avião vai cair, nós vamos morrer. Que morra com dignidade. Sem gritar. Olha o seu comportamento. Você está ajudando alguém aqui desse jeito? Né? Então é isso. Nós, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos nessas situações. Então é importante para a gente tomar cuidado e estar atento a nós mesmos. Né? E isso que é o vigiar. A hora que a gente se pega fazendo coisas que não estão adequadas com aquilo que a gente aprendeu já, a gente tem que parar o mais rápido possível e falar, opa, para, volta, não vou dar vazão a esse meu lado briguento, rilhento, raivoso. Vou buscar de novo o meu equilíbrio. Respira fundo. E o que Jesus recomendou? Vigiar e orar. Aí eu oro, na oração eu vou respirando, vou me acalmando. Ao orar, eu estou entrando em comunhão com os bons espíritos, que me ajudam a acalmar, que me ajudam a apaziguar e a mudar o meu comportamento. O grande problema é a gente deixar que isso aconteça. Quase sempre, ainda, certas situações nos são muito prazerosas deixarmos nos enveredar por esse caminho mais nebuloso. A gente gosta, a gente pega e começa a pensar, porque ele vai ver, uma hora eu vou fazer isso com ele, e não sei o quê.
A gente se pega guerreando com a gente mesmo. De repente, com uma situação que não tem nada a ver. Né? Principalmente quanto mais cansado a gente está. Aí é fácil da gente se deixar arrastar por essas situações. Quando você tem um plano também. Que aí você está com um plano de alguma coisa, você não está com tempo, não consegue se vigiar, é pior ainda. Aí é outra situação que é muito complicada. Qualquer situação em que nós estamos com desajustes psicológicos, nós temos que buscar ajuda para tratar isso. Ajuda física e espiritual. Não dá para prescindir a ajuda médica do físico. Não dá. Porque as duas andam juntas. Então, muitas vezes, inicia-se um processo de desequilíbrio psicológico e espiritual. Mas isso vai causar problemas físicos que precisam ser tratados na medicina da Terra. Né? Então, a pessoa que desenvolveu uma síndrome do pânico, um medo excessivo, alguma disfunção psicológica, isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso foi acontecendo, nós não fomos dando a atenção devida até o momento que aquilo transborda. E aí a pessoa entra em parafuso. Isso é uma questão que a gente tem que sempre buscar. O medo é uma questão importante quando a gente pensa no risco da vida que a gente está cometendo se cometermos determinadas atitudes. Por exemplo, eu estou dirigindo. Pare para mim, mas eu estou com pressa, eu vou passar mesmo assim. Porque eu estou com pressa, vai me dar aquela sensação de medo. Esse medo é aquela sensação de alerta. Opa, peraí, se você fizer isso, você está correndo um risco danado de provocar um acidente, você não vai chegar nem depois. Pode ser que não dê certo. Então, nós temos esse lado do medo, do receio, é importante. O medo injustificável, eu estou com medo de sair na rua. Por quê? Não vai que eu saia e alguém vai me assaltar. Mas você já foi assaltado alguma vez? Você já aconteceu algum fato? Não, nunca aconteceu, mas eu estou vendo notícia que está tão perigoso, que está tão... Aí a gente começa a perceber que a gente está entrando numa neurose. Então, esse medo também é um medo injustificável que a gente tem que tomar cuidado. Medos, de uma maneira geral, eu tenho medo de errar. Pessoal, só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz. E se não fizer, está errando. Está errado porque não fez. Quanto mais você vive, mais você erra. Então, mas esse erro, ele é importante para o nosso aprendizado. Então, não tenhamos esse medo de erro. Eu não vou fazer um trabalho porque eu tenho medo de errar e receber crítica. Só. Não tem jeito. Mas acontece muito. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com o medo. E outro medo que é muito ruim é o medo da culpa. Sentir culpa. Culpado. Eu fiz alguma coisa do meu passado que eu carrego um sentimento de culpa muito grande. Isso é terrível. Porque também a gente baixa nosso padrão vibratório com os medos e com as culpas. O passado, 5 minutos, 1 minuto atrás, passou. Não tem mais jeito. Já passou. Então, é importante a gente reconhecer o erro, caso a gente o tenha cometido, e procurar não fazer de novo. Mas ficar com remorso, com... né? Se for com outra pessoa, tentar me falar. Se for com outra pessoa, falei alguma coisa, aliás, não gostou. Vou lá e me retrato com ela. Converso com ela, você me desculpa. Eu falei tal coisa, eu percebi que você não gostou. Eu estava meio chateado. Não foi nada contra você, é eu que estava chateado, me desculpa. Né? Então, aí eu vou
Se eu fiz alguma coisa que provocou um dano à pessoa, procuro reparar esse dano. Se eu não fizer isso agora, uma hora eu vou fazer. Mais fácil fazer agora. Quanto mais rápido, melhor. Né? Exato. É dívida que você não leva para frente. É dívida que você não leva para frente. Né? Então, é seguir em frente. Tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Bom, então acho que dessa questão anímica ficou claro, mas provavelmente quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que vão surgir muitas dúvidas. Mas não tem problema. À medida que for surgindo dúvida, perguntem. O que a gente não souber, a gente estuda junto e depois traz a resposta dentro do que a gente tem de literatura confiável, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. Tá? É o que eu estava falando. O médium precisa começar a extinguir os obstáculos, as preocupações e impressões negativas no intercâmbio mediúnico. Obstáculo no intercâmbio mediúnico. É muito comum a gente ter medo, muitas vezes, aproxima um espírito, a gente fala, eu não vou dar conta. Esse espírito é muito trevoso. Né? Isso só vai passar no médium quando ele tem o hábito da frequência, a confiança no trabalho que ele está, nas pessoas que estão trabalhando junto com ele, e na casa e na espiritualidade. E aí ele não vai ter receio, porque ele vai saber que se a espiritualidade aproximou aquele espírito dele, é porque ele tem capacidade de dar uma boa comunicação, basta ele se colocar à disposição. Pois não. Comigo, quando eu comecei, eu tinha vergonha. Sim, é muito comum quem está começando sentir vergonha, receio. Primeira pergunta que a gente faz: isso é meu ou realmente é uma comunicação do espírito? Por quê, pessoal? Por que a gente faz essa pergunta? E isso é muito salutar. Porque a comunicação é mental. É mental. Nós não estamos acostumados a pensar nesse tipo de comunicação. Nós não estamos habituados ainda a ter uma comunicação puramente mental, de transmissão de pensamento. O médium é uma pessoa que consegue ter a transmissão de pensamento com uma pessoa desencarnada, com um espírito que não tem um corpo. Então, a hora que vem aquele pensamento na cabeça do médium, ele se pergunta, é meu ou é do espírito? Então, você está num trabalho mediúnico. Eu costumo falar muito isso para o pessoal, quem está começando. Você está num trabalho mediúnico. Você sabe que você tem sensibilidade, porque você já passou por diversas situações que te demonstrou que você tem sensibilidade mediúnica. E começa a vir pensamentos na sua cabeça do nada. Aí você fala aquilo que está pensando. Fala, sem medo, sem fazer juízo de valor nenhum. Deixa sair. Você vai falando e você vai vendo que tem todo um enredo, uma história, um contexto, uma emoção por trás daquilo. Acabou aquilo. Passa um pouquinho, vem outro pensamento, completamente diferente. Aí você fala, mas é meu ou é do espírito? Vou dar vazão. Aí você vê que também a mesma coisa. Tem um contexto, tem um enredo, tem toda, não é a coisa desconexa, sem sentido. E aí você vai dar uma, duas, três comunicações. O médium, às vezes, ainda continua. Será que não é meu? Aí eu pergunto para ele assim, se for seu, você tem uma imaginação muito fértil, né? Vai saber inventar tanta história assim em tão pouco tempo, né? Você já parou para pensar? É muita história diferente em tão pouco tempo.
Em meia hora você conta 3, 4 histórias totalmente diferentes, com sentimentos, com coisas que te afloram, e você acha que é seu ainda. Imagina, para. Você tem tanta. Então vamos fazer o seguinte: escreve um livro. Vai ser um escritor. Aliás, muitos escritores estão mediunizados. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Né? Quantos livros não são escritos com uma forte impressão da espiritualidade? Se a pessoa tem bons pensamentos, recebe intuições muito fortes para escrever coisas boas. Se ele é habituado a situações menos dignas, ele vai escrever sobre esse assunto, porque os espíritos que vão aproximar dele vão intuí-lo a escrever sobre esses assuntos. Né? Então, isso, a gente precisa tomar esse cuidado com esses obstáculos que a gente se impõe. É salutar ao médium se questionar. Eu tenho mediunidade, isso que está acontecendo realmente é mediunidade, é meu, não é, no início da mediunidade. Para ele ter essa condição dele ir percebendo o que é dele e o que não é dele. Inclusive, para ele perceber, durante o período que ele não está num trabalho mediúnico, as influenciações que ele está recebendo, e ele ter uma noção de que, opa, espera aí que eu estou deixando me levar por influenciações. Né? Então, é importante. Preocupações. Né? Também entra nesse mérito. É meu, não é meu? Se eu receber muito espírito sofredor, eu não vou ficar com uma carga com a vibração desses espíritos e vou ficar me sentindo doente, mal com essa situação? Não, não vai. Porque o que a gente fala aqui também, todo trabalho mediúnico, acabou o trabalho, a gente pergunta, alguém tem alguma colocação para fazer da comunicação? Alguém tem alguma dúvida em relação às comunicações? Porque a hora que termina, a gente tem, acabou, vamos sair daqui, esqueça. Não fique mais pensando na comunicação. Em respeito àquela pessoa que comunicou e também em respeito a nós mesmos. Para a gente não ficar ligado. Muitas vezes está influenciado. Não é racional. Não. Não. Não, acontece. Alguns traumas que a gente carrega de outras vidas. Eu tenho um trauma que eu carrego de outra vida que eu descobri só recentemente. Nunca tive receio de lugar fechado, eu mergulhava, eu ia no caverna, eu fazia de tudo. Passei por uma experiência num lugar fechado, que aquilo me deixou completamente apavorado. Depois eu estava fora daqui, né? Eu estava no hotel no dia seguinte, uma semana depois, eu estava num hotel e acordei de madrugada sem ar, sentindo o hotel fechado, abri a janela assim do quarto, pus a cabeça para fora, estava frio, eu respirava e parecia que não tinha ar no mundo para mim. Não conseguia respirar direito. Mas aí entrou toda né? E carreguei isso comigo por um bom tempo. A ponto de ir no dentista, o dentista pôr aquele isolamento, né, que é aquela borracha que tampava parte da boca, eu não consegui. Eu arrancar aquilo, não, tira, faz sem, eu não consigo. Né? Porque me deixava, não tinha problema nenhum em respirar, mas me deixava nadando, sempre nadei, caía na água, começava a nadar, de repente vinha pensamentos na minha cabeça de que eu não ia conseguir mais respirar, que eu ia afogar, que eu ia ficar... Eu parava no meio da piscina, levantava e não conseguia nadar mais. Né? Então, eu tinha... O que eu tinha passado foi muito marcante e ficou muito claro. Hã? Foi nessa
Não, foi outra. Foi outra vida. Outra... As causas que a gente tem também. Sim, pode ser também. Então a gente traz. Nós somos espíritos milenares, que nós carregamos muitas coisas. Então a gente precisa tomar esse cuidado, procurar se tratar, procurar resolver essas questões e se educar. Né? Então, Essa situação da Sabrina, que acontece lá dela, foi a primeira vez que aconteceu. Você teve consciência de que foi de vida passada? não, na hora não. Na hora eu nem imaginava. Depois que eu fui cair da ficha, Foi. aonde eu estava, o que aconteceu, como aconteceu. Você só de um gatilho nessa, não. Sim. Foi um gatilho que aconteceu isso. E aí que eu fui parar para analisar e eu fui entender o que estava acontecendo comigo. Mas levou um tempo até eu despertar para essa situação. Tá? Então, essas impressões negativas, né, ela pode afetar a gente muito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O tempo inteiro. Chegar aqui e ficar com medo, como eu falei, é natural acontecer, mas nós precisamos ver se esse medo é justificado ou não. E por isso a gente tem que ter uma confiança no grupo mediúnico para conversar a respeito do assunto. Sem melindre, sem... ninguém vai fazer juízo de valor. Ah, não, nossa, está com medo. Ah, está com medinho, é? Não, estou com medo. É natural. Estou com receio. Não estou sentindo confiança em mim. Então, peraí, calma. Vamos trabalhar isso para que possa ajudar, para que esse desenvolvimento mediúnico ele tem que ser bom, tem que ter confiança. Ô, Léo, o estudo da mediunidade, qualquer pessoa, claro, todos somos médios em algum grau, né? Aí a gente vai aprender, vai estudar, vai conhecer novos valores, se evangelizar, porque a importância de um médium evangelizar, se evangelizar também, vai muito de encontro. E aí a gente vai para os poemas, né? O 1, o 2. E aí a gente consegue perceber que a gente não é, por exemplo, eu, Ângela, não me vejo como médium, esses médicos ostensivos, em momento algum de psicofonia. Mas, em muitos momentos, eu tenho muitos sentidos. Muita intuição. Muita intuição. Às vezes, até fora da casa espírita, eu chego em algum lugar, algum ambiente, e aí dá aquelas intuições, e aí a gente aprendendo, se evangelizando, vai fazer, né, esse exercício do alto, né, Conhecimento, reforma íntima. Mas, então, o fazer, porém, não quer dizer que você tem que uma hora estar como médium, não, né? Não. Opa! Não. Opa. Agora, quando isso Não, Nossa Senhora! Calma. Mas tá solto, é porque o pessoal está dando com ele. Não deve, mas é o que eu falo. Sempre quem tem cachorro acha que todo mundo gosta de cachorro. O cachorro é bonzinho, ele não. O que eu falo pro pessoal é o seguinte, assim. O cara tá andando com um cachorro solto. Não, preocupa não, ele é bonzinho, ele não morde, não. Aí eu falo assim, mas você falou isso para ele? Ele sabe disso? Ele sabe disso? Né? Diga. Então, aí, voltando, a gente vai na universidade, aí pode ser uma aceitação que a gente se encontra muito, ou a matéria, no diálogo, né? Porque tem muito a ver também o diálogo, com sustentação, amor e acolhimento, então acho que casam bastante, né? Ou outras atividades da casa, né? Depois receber uma pessoa na porta, um passe, um atendimento fraterno,
assim, olha, o estudo do coelho não significa que você vai desenvolver mediunicamente da forma como muitas pessoas buscam. Uma das maiores dificuldades que nós temos é de médium de sustentação. Por quê? A maioria das pessoas que vêm para o Cohen é aquelas pessoas que já sentem a pressão da mediunidade, vamos dizer. E ela vem em busca do Cohen para se educar, entender e poder lidar com essa situação. A pessoa que não tem uma sensibilidade tão grande, ela muitas vezes ela não dá atenção a isso e acha que não, né? Que não é importante. Que importante é o médium psicofônico, o médium vidente, mas como a gente já falou aqui, é um grupo de trabalho que cada um tem sua função, que é super importante. E mediunidade muda. A mediunidade não é algo estático. A gente falou, ela varia. No meu caso, por exemplo, eu nunca tive nenhuma manifestação psicofônica até um certo tempo atrás. Nunca tinha tido. No começo, eu era médium de sustentação. Aí, durante esse período, muitos anos, eu trabalhei só como sustentação. Depois eu comecei a ter um pouco mais de intuição. Passei para a parte de dialogação. Né? Foi aí que eu fui aprimorando mais a minha intuição até chegar, mais recentemente, que eu tenho tido alguns lampejos, né, em certas situações em que eu me vejo completamente envolvido na comunicação. Pode parar. Vocês são médium sensível, de repente você não tem mais... Pode, dependendo da necessidade de cada um. Pode ser diversas coisas. Cada situação é uma situação. Pode. Eles não trabalham direitinho, você nada aqui. Sim. Não. Pode mudar. E ele não dá mais passividade, vai ficar na sustentação, vai trabalhar de outra forma. Como é importante também bloquear a mediunidade, uma vez a pessoa me disse que a filha dela muito nova, adolescente, começou, e foi no centro e foi feito um trabalho para bloquear a mediunidade até ela ter uma idade mais adulta, que estava difícil. Tá. Isso é possível fazer. Mas, assim, precisa saber fazer. E esse bloqueio, ele também não é total. Ele é parcial, de acordo com a necessidade da pessoa e por um certo período de tempo. Porque a pessoa, às vezes, bloqueia e a pessoa simplesmente pega e fala assim, não, agora então resolveu o meu problema, eu não vou precisar mais fazer nada, não vou desenvolver, não vou estudar, e abandona. Volta para a vida dela normal sem precisar da mediunidade, de desenvolver a mediunidade. Então, aí ela vai voltar a sentir. Quando a pessoa está nessa situação, todas as vezes que a gente faz o bloqueio da mediunidade de uma pessoa, quando é muito jovem, a gente já orienta a família, né, os pais e a pessoa que é preciso ir estudando e desenvolvendo, porque ela vai passar por dificuldades se não fizer isso. Acordado lá no plano recarnatório. Às vezes, isso não é permitido. Então, a gente faz o bloqueio da mediunidade, mas não bloqueia. A espiritualidade não permite. Então, ela não vai ficar bloqueada. E por que isso acontece? É maldade daquela pessoa? Não. É porque senão ela vai deixar de fazer o que ela precisa fazer. Então, a gente pode até bloquear. Mas sofra mais do que sem bloquear. Não digo que ela vai sofrer mais, mas ela vai perder um bom tempo que seria importante para o desenvolvimento dela. Né? Então, cada um vai ter suas situações. Tá? E que a gente precisa lidar com elas. Mas isso aí também
A gente tem pouquíssimo controle. O controle que a gente deveria ter, que é sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, quase sempre a gente deixa de lado. Aí a gente quer controlar o resto do mundo inteiro, que a gente não tem capacidade nenhuma, e fica super angustiado, porque a gente não consegue mudar o mundo do jeito que a gente gostaria que fosse. Né? E esquece de atuar onde a gente pode e aonde a gente deve. Isso é que a gente precisa estar se ocupando. Tá? Eu vou parar aqui. Próxima vez a gente volta nesse slide aí, porque a gente tem algumas questões para acabar. Tá? A nossa chefa vai escolher alguém hoje para fazer. Então vamos lá. Diz Dona Ivone Pereira, né? Agradecer a bênção do aprendizado. Eu vou chegar mais perto por causa do microfone. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos acolha. Gratidão por essa bênção do aprendizado recebido em nossos corações e que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia e lembrar que ser médium não é ser menor, mas ser amoroso, ser acolhedor, enfim, que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada de auxílio ao Pai. Que assim seja.